Queridos, o nosso socorro é em o nome do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Graça e paz daquele que era, que é e que há de vir, o nosso Senhor Jesus Cristo, Rei da Igreja. Amém. Amém. Irmãos, essa noite nós damos continuidade à nossa série de sermões expositivos em Lucas. E desta feita nós veremos o texto de Lucas capítulo 21, versículos de 1 a 6. Lucas capítulo 21, versos de 1 a 6. O Senhor Jesus Cristo continua se aproximando do Calvário, da cruz, da sua injusta prisão, das suas injustas condenações, do seu sofrimento e paixão, da traição que ele sofrerá, do abandono dos seus discípulos. E nesse caminho, o Senhor entra em Jerusalém, e aqui no capítulo de número 21, o Senhor, nas suas últimas horas, nos seus últimos dias, ele observa o prestar de culto da população de Jerusalém. É exatamente essa cena que nós temos diante de nós, nos versículos de 1 a 6. Tendo ouvido isto, então, tem toda a atenção e toda a reverência à leitura das Sagradas Escrituras. Esta é a inerrante e autoritativa palavra do nosso Deus. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no raso ofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, deu da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vedes essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, nosso amantíssimo Pai, nós graças te damos, Senhor, por mais um dia que o Senhor separa para nos alimentar, para cuidar de nós, para corrigir o nosso pecado, para nos confrontar com os nossos erros, para nos encorajar na nossa caminhada cristã, para nos apontar para o Senhor Jesus Cristo. Deus Santo, Pai de misericórdia, nós te rogamos que nessa noite tu continues conosco, que tu te faças de fato presente em nosso meio e que a tua palavra, Deus, encontre guarida no coração do teu povo nessa noite. Que pelo poder do teu Santo Espírito, ó Deus, nós sejamos contristados, confrontados, exortados, consolados e, acima de tudo, que nós saímos daqui ainda mais devotos, ainda mais dedicados e abraçados ao Salvador das nossas vidas, o Senhor Jesus Cristo. É o que nós te rogamos, ó Deus, no nome dele. Amém. Amém. Se você acompanha aí os debates, as conversas da rede social, das redes sociais, ou ainda se você é um usuário, do WhatsApp, então automaticamente eu excluí o Reverendo Broto de qualquer uma dessas categorias. Você certamente acompanhou algumas semanas atrás o debate a respeito da cor de um vestido. Você certamente recebeu a foto no seu WhatsApp, você certamente viu os posts no Facebook e estava todo mundo debatendo qual era a cor daquele bendito vestido. Se era preto com branco, se era azul com encarnado, enfim. Houve até psicólogos e psiquiatras que entraram nessa discussão para tentar responder o motivo pelo qual havia tanta divergência, tanta dificuldade para se estabelecer a cor de um simples vestido. Bom, se existe uma coisa que esse debate todo nos apontou, ou pelo menos duas, o primeiro é que a gente tem tempo de sobra, para estar se preocupando com cor de vestido. Mas o segundo é que existe alguma coisa tremendamente errada com a nossa visão. Ela não é um sentido muito confiável. Certamente você que usa óculos, eu já fiz parte desse time, provavelmente vou entrar nesse time novamente muito em breve.
Você sabe muito bem do que eu estou falando. Naquele momento quando você acorda de noite e você abre os seus olhos, talvez para ir ao banheiro, talvez para tomar um copo d'água, e você simplesmente tem que tatear pela a sua carrocinha, porque senão você simplesmente não consegue ver absolutamente nada. O mesmo acontece quando você tenta abrir algum tipo de literatura e sem os óculos, você automaticamente se encontra completamente indefeso. Existe algo terrivelmente errado com a nossa visão e o erro é que ela é falha, produto da queda. No que diz respeito à nossa capacidade física de enxergar, os nossos olhos não são nem um pouco confiáveis. Isso termina se demonstrando extremamente real também no que diz respeito à maneira como nós enxergamos a realidade espiritual, a maneira como nós vemos espiritualidade, a maneira como nós vemos o culto público, a maneira como nós enxergamos o povo de Deus, a maneira como nós vemos o sentido das Escrituras, a maneira como nós enxergamos o templo. A nossa visão espiritual ela é tão carente de correção como também a nossa visão física. E é exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo vai fazer hoje à noite para nós. Ele vai ajustar nosso foco visual espiritual. Quando nós olhamos, meus irmãos, para esses 6 versos, o que nós percebemos é que aqui o Senhor Jesus Cristo contempla, ele vê 2 situações que também eram vistas pelo público comum e que eram entendidas, interpretadas, encaradas por eles de uma maneira. Mas à medida que o texto é desenvolvido para nós, a nossa máscara cai, a cegueira é curada, a nossa miopia é ajustada pelas palavras cirúrgicas do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa noite, meus irmãos, nós aprendemos que só existe uma maneira de nós enxergarmos direito. É quando nós enxergamos como Cristo enxerga. É exatamente isso que esse texto vai nos ensinar nessa noite, meus irmãos, de que só há uma maneira de nós vermos da maneira direita. Só existe uma forma de nós vermos direito. É vendo como o próprio Cristo vê. Nós primeiro veremos nos versículos de 1 a 4, vendo como Cristo vê a verdadeira espiritualidade. E nos versículos 5 e 6 nós veremos como Cristo vê o verdadeiro centro de nosso culto. Nós veremos primeiro como é que Cristo vê a genuína espiritualidade, a verdadeira religião. E depois nós veremos como é que Cristo vê o centro do nosso culto. Porque só existe uma maneira de nós vermos direito. É vendo como Cristo vê. Quando nós olhamos para o versículo 1, nós percebemos que o Senhor Jesus estava aqui a ver. Ele estava a observar, isso que diz o texto. Os irmãos devem já ter percebido que no cabeçalho aí das suas traduções existe um texto paralelo correspondente a esse, que é lá em Marcos. E existe um detalhe muito interessante lá no texto de Marcos. O texto nos diz que o Senhor Jesus Cristo estava de cabeça baixa. E talvez haja um excelente motivo pelo qual o Senhor Jesus Cristo aqui, nesse momento de sua vida, ele estava de cabeça baixa, cansado. Se você olhar de volta no capítulo 20, você perceberá que o Senhor Jesus Cristo acabou de atravessar diversos embates. Embates com os escribas, embates com os saduceus, depois o Senhor Jesus Cristo mesmo é quem desafia aqueles homens. Enfim, o Senhor Jesus Cristo aqui acabou de passar por terríveis embates contra os líderes daquela sociedade e certamente talvez consternado, extremamente triste, desencorajado com a insistência na cegueira espiritual dos líderes religiosos daquela sociedade, a cidade e o povo para quem ele veio, mas que não recebeu. Em Marcos nós lemos que Cristo está de cabeça baixa, cansado, desencorajado. Mas o texto nos diz também, o próprio texto de Marcos, vai dizer que ele levanta a cabeça. E o texto nos fala que ele começa a observar o momento do ofertório. O texto nos diz que ele observa 2 tipos de pessoas. Veja aí, versículos 1 e 2. Ele viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio, e ele viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas.
E aqui nós já temos diversas informações extremamente interessantes. O primeiro é que nós agora podemos saber, detectar exatamente onde é que Cristo estava no templo. Diferente da nossa igreja, onde homens e mulheres sentam de maneira conjunta e todos têm acesso às mesmas dependências da igreja, não era mesmo assim no período do primeiro século na Palestina. As mulheres não tinham acesso a todas as áreas do templo. Na verdade, existia a região mais externa, mais exterior, que era uma região comum, cujo nome era exatamente Pátio das Mulheres. E era exatamente nesse Pátio das Mulheres que tanto homens como mulheres se achegavam para prestar o seu culto, indiscriminadamente. As regiões mais interiores, mais dentro do templo, os pátios mais internos, as mulheres não tinham acesso. Apenas os homens tinham. Entretanto, esse aqui, o Pátio das Mulheres, certamente era o local onde Jesus se encontrava. E como é que nós sabemos disso? Porque, claramente, no versículo 2, existia uma viúva naquele local. Um outro indicativo de que era exatamente esse local onde o Senhor Jesus se encontrava, nesses dois versículos, ou nesse momento aqui em específico, é a presença de gasofiláceos. O Talmud nos ensina, com muita clareza, que era exatamente no Pátio das Mulheres onde se localizavam 13 gasofiláceos, onde as pessoas iriam lá e depositavam as suas moedas, depositavam as suas ofertas. Só que aqui há um detalhe extremamente importante, até porque nós não temos gasofilácio aqui na nossa igreja. Mas se você já viu um gasofilácio moderno, você deve se lembrar, né, deve ter imagem na sua frente, que é aquele móvelzinho de madeira pequenininho, onde as pessoas vão lá e depositam o seu envelope. Não faz nenhum tipo de zoada, nenhum tipo de barulho, tudo muito discreto. Esses não eram os gasofiláceos que estavam no Pátio das Mulheres. Os gasofiláceos que estavam nos pátios das mulheres, primeiro, ele tinha o formato de uma trombeta, o formato de um chofar. Se você já viu um chofar, já viu aqueles filmes antigos de guerra, onde às vezes a civilização israelita é representada, você deve se lembrar que você viu no momento da batalha alguém segurando um chifre enrolado, encaracolado, e utilizando aquele chifre para chamar os exércitos à guerra. Aquilo é um chofar. E os 13 gasofiláceos que estavam espalhados pelo Pátio das Mulheres tinham o formato do shofar, o formato de uma corneta, e eles eram feitos de nada mais nada menos do que bronze. Em outras palavras, imaginem tubas. Se você conhece música, você deve conhecer esse instrumento, tuba, que tem exatamente o formato de uma corneta gigantesca, um instrumento feito de metal. Imagine que agora nós utilizaremos uma tuba para você lançar suas moedinhas de R$1. Você já imaginou a zoada que isso iria fazer na hora do culto? Agora você imagine os ricos, como o texto aqui claramente está nos revelando. No versículo 1, eles chegam e lançam as suas ofertas. Eles jogam as ofertas dentro do shofar. E à medida que aquelas moedas são jogadas dentro daquele shofar gigantesco de bronze, o som das moedas, o som do bronze batendo no bronze, o som da prata, do ouro, daquelas moedas batendo naquele outro metal, começa a fazer a maior zoada naquele pátio. E quanto mais moeda você coloca, mais demonstração de riqueza você dá. Era exatamente essa a situação. Só que, inusitadamente, o Senhor Jesus Cristo, prestando bastante atenção, veja o que nós vemos no versículo 2, identifica essa viúva. Viúva pobre, diz o texto. Viúva sem recursos. É exatamente isso que a palavra pobre significa. E o texto nos identifica, nos diz que ela tem apenas 2 pequenas moedas. Na verdade, melhor traduzindo, seria 2 moedas de cobre. Essas 2 moedas não tinham o menor valor. Era provavelmente a esmola do dia daquela mulher. Como viúva, ela fazia parte de uma das classes sociais mais rejeitadas em Israel. Não bastava ser mulher. Só o ser mulher já indicava a rejeição. Mas uma mulher destituída de qualquer tipo de proteção, uma viúva, isso significava que ela estava completamente abandonada,
completamente ao léu, sem atenção da sociedade. O entendimento poderia muitas vezes até ser de maldição. Deus tirou o seu marido por talvez um pecado seu mesmo. Completamente destituída não somente de sustento, mas até de posição social. O Senhor Jesus Cristo observa essa mulher, no meio da sua pobreza, no meio da sua prestação de culto. Ele observa que apenas 2 moedas, contrário daqueles ricos, são jogadas dentro daquele chofar. Você já parou para imaginar? No meio de toda a zoada dos outros chofares, sendo mexidos pelas moedas dos ricos, lançando incontáveis moedas, somente 2 passam completamente desapercebidas no meio de toda aquela zoada. Aqueles que a observam vão concluir o quê? Bom, aqui obviamente nós precisamos trazer à mente aquele diálogo que o Senhor tem com o jovem rico lá em Marcos capítulo 10. Você certamente deve se lembrar dessa situação quando o jovem rico se achega ao Senhor Jesus Cristo e pergunta: Rabi, mestre, o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Certamente você deve se lembrar que o Senhor Jesus Cristo responde exatamente da maneira como aquele homem pergunta. Bom, você sabe muito bem o que é que você precisa fazer para ser salvo. Obedeça os mandamentos. E depois de confrontar aquele jovem rico e de mostrar a idolatria do seu coração, que ele quebrava de fato aqueles mandamentos e que é impossível para ele fazer alguma coisa para ser salvo, ele vai embora. Lembra do diálogo que o Senhor Jesus Cristo tem com seus discípulos? Você lembra da pergunta que é feita para o Senhor Jesus? Quem então pode ser salvo? E esse entendimento, meus irmãos, de como era vista a espiritualidade, a religiosidade de Israel no primeiro século, na Palestina, vai ser extremamente importante para que nós entendamos a maneira como Cristo vai enxergar, a maneira como Cristo vai quebrar com aquele padrão falso, mentiroso, enganoso de espiritualidade. Riquezas, nesse momento específico, indicavam pelo menos 2 coisas. Primeiro, de que o seu relacionamento com Deus estava muito bem. O fato de você ser abençoado, o fato de você ser rico, o fato de você ter bens materiais, na mente judaica, era indicação de que Deus estava muito satisfeito com você. E ainda tem uma segunda característica. O fato de você ser rico significava que você, acima de qualquer outra pessoa, tinha toda a capacidade de garantir o seu lotezinho perto de Javé. Por quê? Porque um dos pilares do judaísmo nesse momento do primeiro século era exatamente o dar esmolas e dar ofertas em abundância. Em outras palavras, se você fosse rico, você estava absolutamente garantido do reino dos céus. Você tem o Senhor ao seu favor e você tem a salvação ao alcance do seu dinheiro. Essa é a espiritualidade. E vocês começam já a imaginar o que as outras pessoas, olhando a mesma cena que o Senhor Jesus Cristo está olhando, vendo esses 2 personagens que o próprio Senhor Jesus também está vendo, o que é que eles estão pensando? Ao verem os ricos depositando as suas ricas ofertas, automaticamente eles pensavam: está garantido. E ao ver aquela viúva pobre, talvez corcunda, com grande dificuldade de andar, talvez baixinha, jogando as suas moedas, inaudíveis, naquele chofar, certamente eles estavam dizendo: essa aí já se quebrou, não tem jeito nenhum para ela. Essa é a maneira como os homens veem a espiritualidade. Só que nos versículos de 3 e 4 nós começamos a ver espiritualidade, culto, verdadeira religião, como Cristo vê. Porque, meus irmãos, se existe uma coisa que nós aprendemos nessa noite, é que nós só conseguimos ver direito como nós vemos, como Cristo vê. Veja o que é que ele enxerga. Versículo 3. Ele diz: e disse, verdadeiramente vos digo, que esta viúva pobre deu mais do que todos. À primeira vista, talvez a primeira coisa que nós sejamos tentados a pensar é que o Senhor Jesus não sabia fazer matemática muito bem. Porque os ricos estão depositando uma quantidade infinita de moedas, enquanto a viúva pobre simplesmente coloca 2
Como é então que Cristo pode dizer que essa viúva deu muito mais do que os outros? Só que não existe nada de errado com a matemática do nosso Senhor Jesus Cristo, porque, primeiro, não se pode fazer matemática senão pela mente de Cristo. Ele é o Senhor da matemática. Mas segundo, porque isso aqui não é uma questão de matemática. E a primeira coisa que nós já percebemos nesse versículo 3, tendo em vista a própria ênfase do Senhor Jesus Cristo, a expressão verdadeiramente poderia ser traduzida como em verdade, é um chamamento à atenção. Prestem atenção no que eu estou dizendo para vocês, isso é extremamente urgente. Esse sistema religioso que vocês vivem, que vocês testemunham, está completamente equivocado. É exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo faz no versículo 3. Ele rasga, destrói, desmascara a falsidade da artificialidade na religião. Aquilo que é construído pela mão de homens, os padrões que são estabelecidos artificialmente, humanamente, fora dos padrões divinos, os cultos que são oferecidos de acordo com esses padrões são completamente falsos. Mas Cristo não apenas vê a falsidade daquele sistema. Veja o que ele vê também. Ele explica para a gente o que é o verdadeiro sistema. Veja o versículo 4. Por que essa viúva deu mais do que todos, diz o Senhor Jesus Cristo? Porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, de tudo que possuía, deu todo o seu sustento. E aqui é extremamente importante nós percebermos a ligação, meus irmãos, que esse texto tem com o texto passado. Veja, nos versículos 46 e 47 do capítulo 20, as viúvas são especificamente mencionadas como aquelas que são atacadas, roubadas, destruídas, violentadas pelos líderes religiosos da época. Veja lá. O texto diz assim, ó: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações das praças, as primeiras cadeiras das sinagogas, os primeiros lugares dos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e, para justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Essa era a característica daqueles líderes religiosos, homens que estavam dispostos a devorar as casas da classe social mais fraca, menos favorecida, desde que eles continuassem alimentando a sua falsa religiosidade e se mantendo nos seus próprios padrões. É exatamente isso que acontece nos dias de hoje, não é verdade? Falsos mestres e falsos profetas se alimentam da pobreza alheia. Valdomiros da vida enchem-se de gado e de terrenos às custas das pobres viúvas, dos pobres órfãos, dos pobres enganados, que adentram a sua casa para serem assaltados por esses falsos homens. Mas é exatamente agora focando nessa mulher que o Senhor Jesus Cristo diz: a verdadeira espiritualidade não está baseada em riquezas, não está baseada em bem-estar. A primeira característica que claramente nós percebemos, a primeira marca dessa verdadeira espiritualidade, seja a sinceridade. Veja aí, essa mulher deu da sua pobreza tudo o que possuía. Não há mascaramento de quem é essa senhora. Não há nenhuma maquiagem em como ela se sente e em quem ela é perante a sociedade e perante a igreja. Ela é uma viúva pobre. E veja mais, meus irmãos, infelizmente na nossa língua portuguesa nós não conseguimos perceber essa nuance, mas você percebe no versículo 2 a viúva é chamada de pobre, no versículo 3 ela é chamada de pobre novamente, no versículo 4 é somente utilizado o substantivo pobreza. Para nós essas palavras parecem ser a mesma coisa, entretanto no original elas não são. Enquanto no versículo 2 a palavra pobre anexada à viúva significa que ela é necessitada, ela é carente,
Já no versículo 3, a palavra que o Senhor Jesus Cristo utiliza para descrevê-la é de que ela é completamente destituída. Ela não tem nada para oferecer. Depois de ter jogado tudo que ela tinha, aquelas 2 moedas dentro daquele sofá, ela exatamente se torna aquilo que ela é: alguém que nada tem para oferecer, completamente destituída. E percebe exatamente da sinceridade da sua pobreza, da genuinidade de quem ela é, que o Senhor Jesus Cristo diz: essa mulher deu tudo que ela tinha. Verdadeira espiritualidade, verdadeira religião, culto verdadeiro, ele é oferecido, ele é experimentado, ele é vivido com sinceridade. Sinceridade em sabermos quem nós somos, destituídos de qualquer tipo de graça, destituídos de qualquer tipo de bênção, destituídos de qualquer tipo de vantagem ou de favor. E é exatamente com esse nível de sinceridade que crentes precisam hoje se apresentar diante do Deus Altíssimo. Se você senta-se aqui nessa noite e você não entende que você não é nada mais ou nada menos do que uma viúva destituída como essa aqui, não há sinceridade no seu culto, não há sinceridade na sua vida cristã. Você não entende genuinamente quem você é. Você não entende genuinamente que o seu pecado destituiu você de qualquer tipo de graça diante do Senhor. Você não entende que os seus pecados e aquilo que você faz tira de você, retira de você qualquer tipo de favor que o Deus Todo-Poderoso poderia lhe dar. Mas é somente quando nós entendemos com sinceridade essa nossa pobreza absoluta, essa nossa destituição completa de qualquer tipo de débito que o Senhor pode ter para conosco, é que nós adentramos de fato os santos dos santos, o lugar de culto, e nós contemplamos a cruz de Cristo como ela realmente é, o nosso tudo. Percebe? Nós nunca poderemos experimentar quem genuinamente Cristo é, enquanto nós não entendermos que todos nós aqui nessa noite não passamos de viúvas destituídas. É somente depois que nós abraçarmos esse entendimento, é somente depois que nós sinceramente compreendermos a nossa vileza e a nossa completa falibilidade e destituição de qualquer mérito, que nós poderemos olhar para o Cristo ressurreto e para a sua santíssima cruz e gozar de toda a completude da vida cristã. É somente nesse momento que nós abraçaremos o Cristo vivo como o nosso tudo, destituídos sim de todo tipo de habilidade natural, mas abastados da graça de Deus abundante revelada na pessoa bendita do seu Santo Filho. Quando nós vemos espiritualidade, religião, culto da maneira como Cristo vê, aí é que nós vemos correto. Só existe uma maneira de nós vermos direito, é vermos como Cristo vê. Existe uma segunda característica ainda no versículo 4 dessa mulher. Ela não somente se apresenta com sinceridade, mas ela se apresenta agora também com absoluto despreendimento. Essa mulher não tem desejo de ter controle de absolutamente nada. Veja o texto diz: da sua pobreza, do seu estado, de quem ela é, ela deu tudo o que possuía. Ela não quis guardar absolutamente nada para ela. Percebe? Uma das célebres frases do calvinismo holandês, faladas por Abraham Kuyper, meio que descreve essa ideia do nosso tudo. Tudo que nós possuímos serem entregues em culto e adoração a Deus. Ele diz: não existe um só centímetro da nossa vida e da nossa existência que o Senhor Jesus Cristo não diga: é meu. E percebe exatamente isso agora, através das lentes do Senhor Jesus Cristo, que começa a nos revelar o que é verdadeiramente culto e religiosidade e espiritualidade. É essa dependência completa e absoluta do Senhor para absolutamente tudo. É uma entrega completa, é
é um despreendimento total e absoluto de qualquer área da nossa vida. Seja a nossa área intelectual, seja a nossa área sentimental, seja a nossa área material, seja questões de saúde, seja questões de criação de filhos, seja o que for, um despreendimento total é o que caracteriza a verdadeira religião. De acordo com as lentes de Cristo, o que Cristo vê quando homens ricos e abastados se achegam para cultuá-lo é que eles dão do que eles têm de sobra. Não há sinceridade na sua oferta. Não existe um verdadeiro, genuíno reconhecimento de que, apesar do abastado número de ofertas que batem naquele chofar, aqueles homens não passam de pecadores desgraçados que merecem o inferno, tanto quanto a viúva pobre, tanto quanto cada um de nós aqui nessa noite. Ao entregarem suas ofertas, eles não dão de tudo que possuem. Na verdade, o dar daquilo que lhe sobra nos leva à terceira característica que o Senhor Jesus Cristo claramente vê, claramente nós podemos ver que o Senhor Jesus aponta como genuína e verdadeira espiritualidade, rasgando com aquele padrão espiritual, quando ele diz que ela dá de todo o seu sustento. Ela dá da sua pobreza, não escondendo quem ela é, não maquiando quem ela dá de toda a sua sinceridade. Ela dá tudo o que possui, ela demonstra um despreendimento total e absoluto, mas ao mesmo tempo ela dá sacrificialmente. Ela dá todo o seu sustento. E percebe, essa expressão, todo o seu sustento, ela poderia talvez ser melhor traduzida como ela dá toda a sua vida. Naquele momento, no momento do ofertório, no momento de trazer as suas duas pequeninas moedas de cobre, que nada valiam, que talvez nem um pão pudesse lhe comprar, aquela viúva claramente demonstra de que sacrificialmente ela se achega ao Deus daquela cultura. Quero dizer dessa maneira que a sua espiritualidade nessa noite aqui poderia ser caracterizada. Se você agora colocar as lentes do Senhor Jesus, se você se destituir, se desfizer dos seus próprios olhos, analisando a sua própria vida, analisando o seu próprio coração, analisando a maneira como você viveu essa semana que passou, se você agora retirar os seus glóbulos oculares espirituais e você colocar os de Cristo, o que é que você vai ver? O que é que você vai enxergar? Porque percebe, nós só conseguimos ver direito como nós vemos, quando nós vemos como Cristo vê. Será que é possível ver sinceridade na sua vida espiritual? Há sinceridade no seu cristianismo? É da sua pobreza que você se aproxima do Senhor Jesus? É da sua total convicção, da sua absoluta necessidade desse Salvador absoluto e completo que você se achega a Ele? Reconhecendo que sem Ele nenhum passo da sua vida é válido ser vivido? É com despreendimento que você se achega a Cristo? Ou você anda compartimentalizando a sua vida? Em outras palavras, você anda dizendo, olha, dessa área aqui Cristo pode cuidar, dessa área aqui Cristo pode cuidar, dessa área aqui Cristo também pode cuidar, mas dessa área aqui não. Do meu casamento Cristo cuido eu. Na maneira como eu crio e cuido do meu filho, Cristo cuido eu. Determinados assuntos doutrinários, Cristo, olha, muito obrigado pelos seus ensinamentos, mas desse pensamento aqui eu não abro mão. Não são poucos de nós que andam compartimentalizando a vida cristã. E nessa noite, o Espírito Santo de Deus nos revela de que a verdadeira e a genuína espiritualidade, de acordo com os olhos do Senhor Jesus Cristo, vendo como Ele vê, é caracterizada pelo sacrifício e pelo despreendimento absoluto daquilo que você tem e de quem você é. Sabe, muitas vezes nós, enquanto pais, nós achamos que se nós colocarmos os nossos filhos nas atividades corretas, com as companhias corretas, se nós demos para ele ou para ela a literatura correta, tudo vai ficar bem.
E quando nós menos esperamos, a nossa filhinha que nós tanto amávamos aparece grávida. O nosso filhinho que nós tanto amávamos aparece viciado em drogas. Tudo porque nós não nos depreendemos dele. É meu. Eu preciso fazer essas coisinhas, eu preciso apertar esses botões. E sabe, enquanto essas coisas podem ser boas em si mesmas e têm a sua utilidade, se não for os seus joelhos, pais, no chão, rogando a Deus que converta o coração dos seus filhos, não importa quantos botões você apertar, ele ainda assim entrará pelas portas largas do inferno. Se não for você sentando com ele, apontando-lhe o seu pecado, se não for você sentando com ele, abrindo com ele as escrituras, mas acima de tudo, se não for você rogando despreendidamente ao Senhor, esse filho não é meu, Senhor, esse filho é teu, traze-o para ti, converte-lhe o coração, muda-lhe a mente. Se não houver despreendimento, meus irmãos, nós não podemos experimentar o genuíno cristianismo. O seu cristianismo é sacrificial? Você experimenta diariamente sacrifício na sua vida para comunhar, para andar em comunhão com Cristo? Mas sabe, talvez o seu sacrifício não seja dar uma gorda oferta para a igreja, mas talvez o seu sacrifício seja controlar a sua língua de falar mal dos outros. Talvez o seu sacrifício seja controlar os seus pensamentos para que você pare de cobiçar aquilo que não é seu. Talvez o seu sacrifício seja você cortar a sua mão direita para que ela nunca mais toque naquele mouse e leve o cursor do seu computador para aquele site pornográfico que você noite após noite costuma visitar. Sacrifício talvez signifique você parar de tocar na sua namorada de maneira indevida. Percebe, meus irmãos? Genuína espiritualidade, culto genuíno, de acordo com os olhos de Cristo, implica em sacrifício. E você abandonar aquelas coisas que são mais queridas para você, aqueles seus pecados mais preferidos, no poder do Santo Espírito e por amor ao Senhor Jesus. Nessa noite, as Escrituras Sagradas nos lembram, meus irmãos, que nós só conseguimos ver direito quando nós vemos como Cristo vê. Pare de olhar para a sua igreja, pare de olhar para a sua vida espiritual com os seus próprios olhos. Enquanto você fizer isso, você vai se achar sempre muito bom, você vai achar sempre que está tudo muito bem com você. As Escrituras nessa noite desafiam você a tirar os seus glóbulos oculares espirituais e a colocar os de Cristo, e comece a se analisar de acordo com os olhos dele. Porque percebe? Quando nós olhamos essas três categorias de uma maneira muito específica, não foi exatamente essa vida que viveu o Senhor Jesus Cristo? Não foi exatamente Ele que deu mais do que qualquer outra pessoa? Não foi exatamente Ele que viveu sinceramente, absolutamente genuíno e verdadeiro? Acaso não foi Ele que disse que Ele era a verdade? Acaso não revelou Ele completamente o Pai para nós e o caminho para seguirmos? Sim, com absoluta e completa sinceridade viveu o Senhor Jesus Cristo entre nós. Acaso não foi Ele que demonstrou com todas as evidências o maior despreendimento? Como diz o livro de Hebreus, acaso não deixando a glória que lhe estava proposta, Ele não abraçou a nossa natureza humana? Acaso não experimentou Ele os maiores dos sacrifícios? Abraçando essa natureza humana, não conviveu Ele com pecadores imundos como nós? O Santo de Deus, o Cordeiro maravilhoso dos céus, ter que conviver com pecadores imundos como nós, com a incredulidade dos seus discípulos, com a teimosia dos líderes judaicos. E ainda hoje não existe o nosso Jesus ressurreto e glorioso se relacionando sacrificialmente com a sua igreja, suportando-a e tolerando-a mesmo em meio ao seu pecado.
Sim, meus irmãos, quando nós olhamos para esses versos de 1 a 4, nós precisamos experimentar genuína espiritualidade. Não é olhando para a viúva, mas é olhando para o Senhor Jesus Cristo. O nosso exemplo máximo, a testemunha perfeita de sinceridade, sacrifício e de desprendimento. E percebe, diante dessa visão bendita, desse Senhor maravilhoso, que experimentou humilhação para depois ser exaltado, não existe outra coisa que nós possamos fazer a não ser cair com os nossos joelhos em chão, prostrados em adoração à grande e poderosa majestade do Senhor Jesus. E quando isso acontece, maravilhados com a beatífica visão desse grande Salvador, é que nós podemos genuinamente quebrar com a falsa espiritualidade, quebrar com o falso culto, quebrar com a falsa religiosidade e abraçar e experimentar um genuíno cristianismo. Um cristianismo de acordo com as Escrituras, um cristianismo de comunhão com Deus Todo-Poderoso. Porque, meus irmãos, só existe uma maneira de nós vermos direito. É quando nós vemos como Cristo vê. E agora nos versículos 5 e 6 nós veremos como é que Cristo vê o centro do culto, o centro da adoração. E no versículo 5 nós percebemos que agora o Senhor Jesus Cristo já se encontra fora do templo. E agora ele está conversando, e a ele é chamada a atenção a respeito daquela construção da qual eles haviam saído. Veja o que é que diz o texto. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Mais uma vez você pode olhar aí que esse texto se repete tanto no Evangelho de Mateus como também no Evangelho de Marcos. E nessas duas situações, nesses dois locais, nós somos informados que esses que falavam com o Senhor Jesus eram os seus próprios discípulos. Eram aqueles que estavam caminhando com Cristo, aqueles que estavam escutando os seus ensinamentos, aqueles que estavam testemunhando as grandes maravilhas que o próprio Jesus fizera durante todos aqueles anos de ministério. E agora, ao sair do templo, o que chama a atenção desses homens é aquela construção. Construção não mais a original. Todos nós sabemos que esse aqui é o segundo templo, construído por Herodes o Grande, cuja a beleza e suntuosidade mal podia se comparar ao produto original das mãos de Salomão. Mas mesmo assim, ainda sendo um produto de qualidade inferior, os discípulos agora olham para aquela construção e o que eles enxergam, o que eles veem? Primeiro eles enxergam uma beleza externa extraordinária, suntuosa, atrativa, uma arquitetura magnífica, ornado por fora de belas pedras. Eles também estão impressionados com o tamanho daquela construção, com a sua extensão. O texto fala a respeito de dádivas, de presentes que eram trazidos para o templo e colocados lá como mostras da sua glória. Em outras palavras, os discípulos saem do pátio das mulheres e na companhia de Cristo, que os chama a atenção é a glória do templo. E obviamente aqui nós precisamos nos lembrar do que o templo simbolizava, significava dentro da religião judaica. Não nos esqueçamos que dentro desse contexto Cristo está destruindo a falsa religião. Ele acabou de destruir a falsa religiosidade, a falsa demonstração de culto, a falsa demonstração de espiritualidade. E agora ele vai destruir o falso centro do culto, que nesse momento específico, na Palestina do primeiro século, era nada mais nada menos do que o templo. Não é muito difícil nós entendermos isso. Quando nós lemos o testemunho das Escrituras do Antigo Testamento, nós vemos que o judaísmo vai se centralizar no templo. Jerusalém está protegida para todo sempre. Por quê? Porque ela é a morada do Senhor, o templo está ali. Ela jamais será sitiada, ela jamais será abalada, o templo jamais será destruído. Acaso Deus permitiria que a sua própria casa fosse destruída? E baseado nessas falsas promessas, nessas falsas confianças, é que se desenvolve a falsa religião,
estabelecendo um centro de culto, um centro de adoração falso. Qual é o seu centro de adoração, meu irmão, nessa noite? Qual é o centro da sua adoração? Qual é o foco da sua religião, da sua espiritualidade? O Senhor Jesus Cristo, no versículo 6, agora vai desmascarar mais uma vez a falsa religiosidade, o falso centro de culto. E veja o que ele diz. Então disse Jesus: vede essas coisas. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E percebe, para nós, brasileiros, do século XXI, essa expressão não tem o menor poder. A gente não consegue entender a carga que ela teve de choque para aqueles homens que contemplavam a glória do templo e estavam embasbacados. Talvez algo equivalente fosse alguém chegar aqui e dizer para nós: está vendo ali a Praça dos Três Poderes em Brasília? Congresso Nacional no centro, Palácio da Alvorada no outro centro, Palácio do Planalto, lado esquerdo, Supremo Tribunal Federal do lado direito. Está vendo aquela estrutura, aquela construção bonita, magnífica? O centro de poder do Brasil. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. O sinal de poder, de adoração, de culto brasileiro vai ser totalmente destruído. Impressionante, não é? Assustador. Acabou-se a República Federativa do Brasil. O centro de poder, de comando, a cabeça da nave de Brasília foi para o espaço. É exatamente esse o tipo de poder que essa afirmação do versículo 6 tinha para aqueles homens. O templo vai ser destruído. O tempo do templo chegou ao fim. E não é para menos, no ano 70 é exatamente isso que acontece. O templo chega finalmente ao seu momento de destruição. O principal foco de idolatria dos judeus é retirado deles completamente. E percebe o que mais me impressiona nesses versículos 5 e 6 é que do lado, da frente, com quem aqueles discípulos estavam falando, ele era o verdadeiro templo. A sua glória já havia sido manifestada centenas de vezes aos seus olhos. E o que chama a atenção daqueles homens, naquele momento específico da vida do Senhor Jesus, quando o seu Calvário se aproxima, o que lhe chama a atenção é a glória externa de uma construção erigida por mãos humanas. Qual é o centro da sua religião, meu irmão? No que é que você tem focado o seu cristianismo? Qual é o centro do seu culto? Será que você já esteve em algum momento da sua vida à semelhança desses homens que estão embasbacados com o templo? Será que você já experimentou a sensação de estar embasbacado por Cristo? Pela sua graça, pelo seu amor, pela sua paciência, pelo seu sacrifício, pela sua morte e pela sua ressurreição, pela sua ascensão em poder, majestade e glória. É Ele o centro da sua adoração, da sua vida e do seu culto? Ou você anda focando em construções humanas? E não me refiro a esse templo de 4 paredes. Pelo menos eu espero que nenhum de vocês aqui chegue nesse nível de deturpação de centro cultico da sua vida. Mas existem outras coisas que sorrateiramente podem começar a ocupar o nosso centro de culto. Vou lhe dar um exemplo que muitas vezes acontece na maioria das igrejas. E com todo o respeito ao reverendo Broto. Mas se nessa noite o pastor Rodrigo é o centro do seu culto, é o centro da sua fé, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Se você se senta aqui nessa noite, se porventura um dia o pastor Rodrigo foi embora, você simplesmente muda de igreja, você sai da sua fé, você abandona o seu cristianismo, isso significa, meus irmãos, que você está vivendo uma falsa religiosidade.
Cristo precisa ser o centro da sua fé, não homens. Nessa noite a palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, que nós só conseguimos enxergar direito quando nós enxergamos, quando nós vemos como Cristo vê. E se nós não mudarmos o globo ocular da nossa vida espiritual de maneira urgente, nós jamais experimentaremos a verdadeira espiritualidade que o nosso Cristo nos desnuda nessa noite. Independente de qual seja a cor daquele vestido, nessa noite o Senhor Jesus Cristo desnuda diante de nós as verdadeiras cores de uma religião genuína. Ela não está baseada em artificialidade, ela não está baseada em centros criados por mãos humanas, em focos erigidos pelas nossas idolatrias, mas ela está centralizada completamente na pessoa bendita do Salvador eterno. Talvez seja exatamente o seu problema aqui nessa noite. Você entra e sai pela porta daquela igreja, mas Cristo continua sem ser o centro da sua vida. Independente de você ser recebido aqui na ceia do Senhor ou não, de você ser membro comungante ou não, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, pela palavra de Cristo, lhe lembra nessa noite que se a sua vida espiritual, se o seu cristianismo não for além das construções superficiais da sua própria imaginação e das idolatrias do seu próprio coração, você está caminhando a portas largas, a passos largos, para as largas portas do inferno. Por isso, nessa noite, abandone qualquer falsa pretensão. Coloque para trás qualquer ledo ou engano. Abandone qualquer vislumbre pessoal de espiritualidade e abrace a visão de Cristo do que é o genuíno culto, a genuína religião, a verdadeira espiritualidade. Porque nós só conseguimos ver direito, meus irmãos, quando nós vemos como Cristo. E de acordo com Cristo, a verdadeira espiritualidade é centrada em sacrifício, desprendimento e devoção. E o centro do verdadeiro culto é Ele mesmo. A Ele sejam dadas todas as glórias para todos sempre. Amém. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Nos instrui, que nos corrige, que nos direciona, que poderosamente nos leva cativos, de joelhos, à presença poderosa do Senhor Jesus. Pai, nessa noite, que qualquer coração, que qualquer alma, que continue ainda cega, marchando, caminhando pelas seus falsos padrões de espiritualidade, que o Senhor queira desvendar olhos nessa noite, que o Senhor queira fazer, ó Deus, cirurgias oculares, substituindo as nossas visões turvas e toscas pela clara visão do Senhor Jesus Cristo. Faz-nos ver como Ele vê, Pai, o que nós te rogamos. E que ao contemplarmos os nossos pecados e as nossas falhas, que nós corramos para aquele que está de braços abertos para receber pecadores arrependidos. É o que nós te rogamos, ó Deus, no nome de Jesus.